na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos fazer esta leitura iniciando do versículo 2. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 10. A leitura oficial esta noite. Já quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido, de poder estarmos aqui na Sua presença para sermos canal de Deus para a sua vida. Diz assim o versículo 1 do capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esta é a palavra do nosso Deus. Eu quero começar esta noite com uma pergunta. Você crê no Evangelho? Você crê no poder do Evangelho? Louvado seja o nome do Senhor. Só um instantinho, vou só estar baixando aqui um pouquinho fundo. Será que eu creio nesse Evangelho? Versículo 5 do texto que nós lemos, versículo 5 diz assim: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder, e no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está relatando aqui para os irmãos em Tessalônica, aos Tessalonicenses, a respeito do poder transformador do Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos e que nós cremos, a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego. Então, como nós estamos vendo que o Evangelho, segundo a palavra de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nesta noite, a palavra que Deus tem colocado em nosso coração para estar transmitindo para os amados que nos escuta, que nos acompanha através desta live, é justamente essa: o poder transformador do Evangelho de Cristo. Eu já quero dizer para você que me escuta, que talvez serve a Deus, adora a Deus, vive para Deus, mas tem alguém da família, ou algum conhecido, ou algum parente próximo ou distante, que se encontra em uma vida talvez não muito agradável, talvez se encontra nas drogas, talvez se encontra na bebida, no álcool, na prostituição, talvez se encontra jogado, né? Talvez se encontra perdido. Então eu quero já dizer para você que o Evangelho que você ouviu, que o Evangelho que você creu, que o Evangelho que você vive hoje, esse Evangelho, ele é poder de Deus. Eu quero dizer que esse Evangelho, ele tem poder para transformar pessoas. Eu quero dizer para você que me escuta esta noite que não existe nenhum ser humano, nenhuma pessoa que esteja fora do alcance do poder desse Evangelho. Eu quero dizer para você que esse Evangelho, ele continua tendo o mesmo poder transformador. Quando a Bíblia vai dizer que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, eu quero fazer outra pergunta para que nós possamos meditar nas Escrituras esta noite. A primeira pergunta que eu fiz é para que você possa meditar, refletir. Você crê no poder do Evangelho? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer esta noite é a seguinte: é possível a transformação da humanidade que se encontra dominada pela impiedade? Será que nós cremos? Será que nós acreditamos numa possível mudança ou transformação na humanidade que hoje se encontra caída, corrompida, num mundo de impiedades? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que eu como crente, será que eu como servo do Senhor, será que eu como adorador, que eu digo que eu sou, será que eu ainda acredito nesse Evangelho, no poder desse Evangelho? E será que eu acredito que ainda há esperança para uma humanidade perdida? O Senhor Jesus, ele vai dizer algo interessante nos Evangelhos, quando ele vai dizer que em Lucas 19:10, no texto de Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, olha o que Jesus vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é sinal, é prova de que Jesus, ele acreditava que essa humanidade tinha condição de ser transformada. Deus, ele acreditou em mim, acreditou em você. A gente sempre ouve, eu costumo também falar, que tem até um louvor que diz que ele investiu em nós, que éramos projetos falidos, ninguém dávamos nada mais por nós, né? Mas ele investiu em nossas vidas. Por quê? Porque ele acreditou em nossas vidas. Ele olhou para a minha vida quando eu estava caído, jogado, abandonado, mas ele olhou e disse, né, que acreditava na minha transformação. Foi por isso que ele enviou o seu Filho. Foi por isso que ele enviou Jesus. Foi justamente para isso, para que a humanidade caída, ela pudesse ter esperança. Hoje em dia nós estamos vivendo dias
em que a humanidade hoje, sem Deus na vida, vive sem esperança, né? Qualquer situação que venha se levantar, que venha possivelmente sair do controle humano, a humanidade ela já se desespera. Por quê? Porque a esperança dela é aqui. Ela somente espera que as coisas aconteçam aqui, nesse âmbito terreno aqui. Mas nós que servimos a um Deus vivo, nós cremos no poder desse evangelho que pode transformar a vida de um ser humano. Ou seja, nós acreditamos que Deus pode sim, através do poder do seu evangelho, transformar, mudar a situação da humanidade que se encontra caída no mundo de impiedade. Não importa a situação que a pessoa possa estar passando. Talvez você que me escuta ou vai me escutar, talvez ainda vive preso em alguma situação, na corrupção, na impiedade. Talvez você ainda viva uma vida longe de Cristo, mas eu quero dizer para você que ainda há esperança para você. Esse evangelho que nós pregamos, o evangelho que está na nossa boca, o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus, ele tem um poder transformador, que pode transformar a sua vida. Agora nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos jamais perder a fé no poder desse evangelho. Então, essas duas perguntas eu fiz para que nós possamos adentrar naquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Eu creio no poder do evangelho. Será que é possível a transformação da humanidade que se encontra dominada pela impiedade? É possível sim. O evangelho é poderoso sim. Há possibilidade das pessoas serem restauradas sim. Há possibilidade de alguém que se encontra perdido, caído, jogado, em qualquer circunstância, atolado ou morto nos seus pecados e delitos, como a Bíblia diz que outrora eu vivia, outrora você que serve a Deus vivia. Era essa a nossa situação, mortos em pecados e delitos. A possibilidade sim. Efésios 2, versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai testemunhar. Olha o testemunho que ele vai dizer: e vos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Olha como esse evangelho ele é poderoso, ele tem poder de transformar, ele tem poder, irmãos, de nos vivificar, de nos tirar da morte. Nós estávamos fedendo nos nossos pecados. Quem passava por nós ou quem nos conhecia, o cheiro que exalava em nossas vidas era cheiro de morte, de podridão, de pecado. Bendito é o nome do Senhor. As nossas práticas não glorificavam a Deus, as nossas obras eram abomináveis. Bendito é o nome do Senhor. Mas a partir do momento que nós ouvimos este evangelho e que nós decidimos crer no poder deste evangelho, a nossa vida foi transformada e hoje nós passamos para as pessoas o cheiro de Cristo. As pessoas quando nos veem, elas veem Cristo em nossas vidas. As pessoas quando ouvem falar da nossa vida, elas veem Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque nós decidimos crer no poder desse evangelho. Esse evangelho é poder de Deus. Aleluia. Então, quando nós falamos desse versículo de Romanos 1,16 e do texto que nós estamos inseridos esta noite como base, que é 1 Tessalonicenses capítulo 1, os primeiros 10 versículos, mas eu quero frisar aqui o versículo 5, quando Paulo vai falar do evangelho, quando ele foi até a Tessalônica pregar o evangelho, ele não foi somente com palavras, não, ele vai dizer que foi em poder e no Espírito Santo, porque o evangelho que nós pregamos não é só de palavras bonitas, não. O evangelho que nós pregamos, ele é poder de Deus. Aí eu quero fazer uma leitura para que eu e você possamos entender esta noite que Deus quer falar conosco. Vou estar lendo aqui a Bíblia Plenitude para jovens, na nova tradução da linguagem de hoje. É um estudo de rodapé do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Essa é a fonte. Diz assim: o evangelho é uma dinamite
A maneira como o Evangelho foi apresentado aos Tessalonicenses é um modelo de como o Evangelho deveria ser transmitido. Olha o que é que ele diz, que o Evangelho, que a maneira como o Evangelho foi apresentado aos Tessalonicenses é um modelo de como o Evangelho deveria ser transmitido. Infelizmente, hoje em dia, o Evangelho ele é transmitido por muitas pessoas, mas não tem sido transmitido como deveria ser transmitido, ou seja, não só de palavras, mas carregado de poder de Deus. Quando eu prego o Evangelho, as pessoas que me ouvem, elas sentem o poder de Deus. Quando eu prego esse Evangelho, as pessoas que ouvem o Evangelho pregado por mim, será que eles sentem o constrangimento do Espírito Santo através do poder do Evangelho? Será que os sinais me seguem? Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Jesus mandou ide por todo mundo pregar o Evangelho, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Falarão, em meu nome falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. Expulsarão demônios. E aí vai e segue os sinais. Mas, porque não tem acontecido nos nossos dias, como acontecia outrora na igreja primitiva? Por quê? Porque o Evangelho, ele não tem sido transmitido como ele era transmitido. Outrora ele era transmitido carregado do poder de Deus. Os irmãos que eram portadores do Evangelho, eles tinham uma vida consagrada a Deus. Eles se reservavam para Deus, eles viviam para Deus. E eles não iam falar confiando neles. O apóstolo Paulo, que era um homem letrado, um homem formado, um homem conhecedor, fariseu, ele vai dizer, escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele vai ser bem taxativo para os irmãos. Olha, vocês bem sabem que quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana, não, mas eu fui com o poder de Deus. Ele até tinha palavras bonitas para se expressar, mas quando ele estava pregando esse Evangelho, o apóstolo Paulo, a preocupação dele era transmitir esse Evangelho sobre o poder de Deus, carregado do poder de Deus, cheio de Deus. Você que me escuta nesta noite, você está sentindo o poder de Deus na sua vida? Você que me escuta nessa noite, que talvez é preso por algo, você nessa noite será liberto pelo poder desse Evangelho que é pregado esta noite. Você não entrou nessa live em vão, você veio aqui através do Espírito Santo, porque você necessitava ouvir esta palavra, e você será transformado pelo poder desse Evangelho. E você que não é crente ainda, você que ainda não confessou a Jesus, mas que está me ouvindo ou vai me ouvir depois, você será transformado pelo poder desse Evangelho. Abra o seu coração e passe a crer nesse Evangelho, que quando você crê, esse Evangelho será liberado um poder a qual alcançará a sua vida. Aleluia! E aqui continua. Apesar de a boa notícia, que é o significado do Evangelho, ter sido anunciada com inteligência e sensibilidade, ela também foi transmitida com poder. A palavra poder aqui, ela vem da palavra grega dinamis, que é a origem de nossa palavra moderna dinamite. Jesus falou acerca do poder que viria do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do alto, que há de vir sobre vós. A virtude, o poder que há de vir sobre vós virá do alto, essa virtude, esse poder, ou seja, a dinamite. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus falou acerca desse poder que viria sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Paulo e os outros cristãos, eles estavam revestidos do poder de Deus. Quando eles pregavam, era como uma explosão de dinamite espiritual.
quando eles pregavam o evangelho, as pessoas, elas sentiam o poder de Deus. Era como se, quando eles abriam a boca para pregar, para anunciar esse evangelho, era como se as dinamites fossem explodidas, tivesse uma explosão das dinamites. A mesma dinamite ou o mesmo poder pode nos revestir e explodir por meio de nós no ministério de transformação de vidas hoje. Eu quero dizer para você que esse mesmo poder, essa mesma dinamite, que é o significado da palavra poder, ela está sobre a minha vida hoje, está sobre a tua vida hoje. E quando eu abrir a minha boca para anunciar este evangelho, vai ter uma explosão de dinamite, ou seja, as pessoas serão alcançadas pelo poder transformador desse evangelho. Então, meus queridos irmãos que me escutam nesta noite, quando nós falamos desse Romanos capítulo 1, versículo 16, que Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, aí você deve me perguntar, irmão, mas você veio com uma pergunta, perguntando se era possível a transformação da humanidade dominada pela impiedade. Aí agora você diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como é que esse evangelho vai restaurar, vai transformar a humanidade se ele é poder de Deus para a salvação? Não é só, o evangelho não vai só salvar as pessoas, mas eu quero lhe explicar esta noite que quando falamos de salvação, a qual a Bíblia diz em Romanos 1,16 que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando nós falamos de salvação, a salvação é um processo imediato, conversão, e também é um processo contínuo na vida do crente, ou daquele indivíduo que creu nesse evangelho. Quando eu passo a crer no evangelho, aí vai entrar o processo de salvação na minha vida. Vai ser um processo imediato. A partir do momento que eu reconheci que sou pecador, a partir do momento que eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador em minha vida, recebi Ele em minha vida, imediato, eu me converto, eu passo agora a ser um salvo em Cristo Jesus. Mas também há um processo contínuo na vida do crente, que se chama o processo de santificação, que todos os dias eu vou ser santificado, vou ser moldado pelo Evangelho, pela palavra, através do Espírito Santo. Então, quando nós falamos da salvação, ela tem esses dois processos, o imediato e o contínuo na vida do crente. Então, quando o indivíduo ele é alcançado pelo poder do Evangelho, agora ele terá a sua vida transformada. Quando alguém é alcançado pelo poder do Evangelho, ele vai ter ação na vida dele de imediato, mas também terá ação de contínuo, vai dar continuidade, ou seja, a santificação na vida dele. O Espírito Santo, através da pregação da palavra, vai estar mudando no seu caráter, vai estar lhe purificando, vai estar lhe santificando, né? As coisas que outrora nós fazíamos, nós vamos abandonando, nós vamos deixando, né? Nós vamos sendo renovados, o nosso entendimento vai sendo renovado, a nossa forma de pensar vai mudar, a nossa forma de agir vai mudar, mas isso é um processo. Então, quando o indivíduo ele é alcançado pelo poder desse evangelho, que é o poder transformador, o indivíduo ele vai ter a sua vida transformada. É isso que eu estou falando. É por isso que eu creio ainda na transformação da humanidade através do poder do evangelho, porque quando eu acredito e eu prego esse evangelho crendo nas pessoas que vão me ouvir, se eles decidirem crer, bendito é o nome do Senhor, a vida deles serão transformadas, porque elas serão alcançadas pelo poder transformador desse evangelho. Aleluia! Eu quero ler outro texto com os irmãos esta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo que os ladrões, os injustos, os adúlteros, os devassos, né, os que praticam a iniquidade, eles não herdarão o reino dos céus. Mas alguém poderia questionar, sim, mas como é que esses irmãos aí, aqui de Corinto, que outrora era tudo isso aí que você acabou de falar, estão dizendo que vão herdar o reino dos céus? Aí Paulo justifica aqui no versículo 11. Você tem razão, que até alguns que hoje não fazem mais, outrora faziam. Mas o que aconteceu com a vida deles? Eles foram alcançados pelo poder transformador do Evangelho e agora eles foram lavados pelo poder desta palavra, eles foram santificados, eles foram justificados, ou seja, eles tiveram a vida transformadas. Se você me entendeu esta noite, as pessoas hoje no mundo não salvas, que se encontram perdidas, cegas pelo Deus desse século, elas não entendem quando alguém é alcançada pelo poder deste Evangelho e tem a sua vida transformada, e agora ele anda de novidade de vida, ele agora não anda mais com os ímpios, ele não se assenta mais na roda dos escarnecedores, as pessoas não vêem mais ele numa esquina, as pessoas não vêem mais ele numa calçada falando que não deve, as pessoas não vêem mais ele usando o que ele usava, fazendo o que ele fazia, e você vê ele agora pregando a palavra, bendito é o nome do Senhor, dizendo que vai morar no céu, andando com a Bíblia na mão, e as pessoas hoje não entendem, as pessoas que perecem não entendem isso, mas a Bíblia ela vai nos explicar o que é isso. O que é isso? É o poder transformador do Evangelho. Alguém que ouviu esse Evangelho e creu nesse Evangelho, agora foi transformado, e agora foi lavado, foi santificado e foi justificado pelo poder desse Evangelho, e tem a sua vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você possa crer no poder do Evangelho, que você possa pregar esse Evangelho, mas pregue acreditando que ele tem poder. Bendito é o nome do Senhor, que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, anunciar este Evangelho para o perdido. Bendito é o nome do Senhor para todas as pessoas, mas pregue acreditando no poder que tem o Evangelho, poder transformador, poder restaurador. E o Evangelho ele é poderoso para salvar o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como a gente acompanhou no texto de Coríntios, Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Uma das cidades mais devassas, onde a prostituição, né, ela era notável. Mas, apesar disso, mas mesmo assim, quando Paulo levou a mensagem do Evangelho, muitas vidas foram resgatadas. Abaixando o rei, sebe achandará. Esse que vos fala, um dia também ouviu esse Evangelho. Esse que vos fala, um dia também tinha a vida destruída. Esse que vos fala, um dia também estava sem perspectiva de vida. Não, para mim ou para minha família talvez não tinha mais solução, não tinha mais saída, não tinha mais esperança. Mas, é como diz aquele texto de Jó, capítulo 14, se não me foge a memória, versículo 7, né? Que ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará sua raiz. Aleluia. Assim a humanidade hoje, a igreja, ela não pode deixar de acreditar na transformação da humanidade hoje. Eu e você como crente não podemos deixar de acreditar nas pessoas.
ainda há esperança. Eu quero dizer para você, nunca desista de alguém. Por mais trabalho que a pessoa possa dar, por mais difícil que possa parecer a situação, mas você nunca pode deixar de acreditar na transformação dessa pessoa. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Eu quero dizer para você que me escuta nesta noite, não deixe de acreditar nas pessoas. Talvez para mim, para você, o caso é perdido, mas para esse Evangelho a qual nós pregamos, nada é impossível, nada está perdido. Jesus veio, foi para os perdidos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Então, apesar da cidade de Corinto serem pessoas promíscuas, pessoas devassas, que praticavam o pecado livremente, pessoas que olhassem para aquela cidade talvez não desse mais crédito ali naqueles moradores, talvez já tivesse condenado, está perdido, não tem mais jeito aí, não adianta mais. Mas o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho, mas ele cria no que ele pregava. Nós estamos precisando de hoje em dia, nos nossos púlpitos, pregadores que preguem o que acredita. Pregadores que venham pregar no que acredita. Muitas das vezes nós pregamos e não cremos mais no que nós pregamos. Muitas das vezes nós louvamos hinos e muitas das vezes nós não se prestamos atenção na letra do louvor. Talvez nós não acreditamos no que aquele louvor está dizendo. Mas no nome do Senhor Jesus, Deus vai te levantar desse sono da negligência. O Senhor vai te usar nesses dias e você vai pregar esse Evangelho, mas você vai pregar crendo. As pessoas que passarão a te ouvir, elas vão ver na sua vida que você crê no poder desse Evangelho. Esse irmão, essa irmã que está pregando, ela não está pregando, ou ele não está pregando simplesmente por pregar, não, mas ele está pregando porque ele crê no que ele está pregando. Ele está pregando algo que ele está vivenciando. Assim é para ser pregado esse Evangelho. Então, por mais que aquela cidade de Corinto pudesse ser uma cidade idólatra, uma cidade corrompida, uma cidade entregue à prostituição, mas o apóstolo Paulo, quando na sua viagem missionária entrou naquela cidade, com certeza algumas pessoas talvez disse para ele: não adianta você ir pregar aí, porque essas pessoas não querem saber de Deus. Não adianta você pregar aí, vai ser em vão o teu trabalho, vai ser em vão o teu sacrifício, vai ser em vão o teu esforço, porque eles não querem saber de Deus. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo, ele pregou o Evangelho, sendo rejeitado, bendito é o nome do Senhor, passando por situação difícil, mas ele sabia que o Evangelho era poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Ele pregava e ele cria, e ele sabia que se uma pessoa desse ouvido àquele Evangelho, a mensagem do Evangelho, e passasse a crer, aquela pessoa era alcançada pelo poder transformador do Evangelho. É por isso que a igreja não vai parar de anunciar esse Evangelho. Um irmão pode parar, uma irmã pode parar, o pastor pode parar, o pregador pode parar, o profeta pode parar, mas a igreja, enquanto estiver aqui nesta terra, ela sempre vai continuar pregando esse Evangelho. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela crê, acredita no poder transformador desse Evangelho. Aleluia! Evangelho não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando, não. Nós não estamos fazendo essa live para aparecer. Nós não estamos fazendo essa live porque nós não estamos... Não, nós estamos fazendo essa live porque nós cremos no poder desta palavra. Eu acredito nos frutos através desta palavra. Bendito é o nome do Senhor. E não somente essa, mas você que está me ouvindo, você vai pregar o Evangelho novamente, mas você vai crer no que você vai pregar. E as pessoas que vão te ouvir vão se converter a Cristo através do poder transformador desse Evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Creia no Evangelho que você está servindo. Acredite no Evangelho que você prega, no Evangelho que você vive. Ele é poder de Deus. A humanidade pode estar numa situação para muita gente perdida. A humanidade hoje pode estar numa situação que para muita gente não tem mais esperança, mas eu quero dizer para você que não existe um ser humano sequer que está sobre esta terra que não possa ter jeito, não importa a situação que ele vier se encontrar hoje, a partir do momento que o Evangelho for anunciado para ele e ele passar a crer nesse Evangelho, ele pode ter a sua vida transformada. Assim foi com a minha vida, assim foi com a sua vida, assim foi com a vida de muita gente. Pessoas hoje vivem novidade de vida, pessoas hoje vivem a vida transformada, porque um dia alguém acreditou nesse Evangelho, pregou o Evangelho e a pessoa passou a crer e sua vida foi transformada. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, então que nós possamos crer nesse Evangelho, nós possamos acreditar nesse Evangelho, que nós possamos pregar esse Evangelho crendo, que nós não possamos evangelizar só para aparecer, que nós não possamos ir pregar só para ser conhecido como pregador, não, mas que nós possamos ir com o coração inflamado pelo poder deste Evangelho, para quando eu e você abrir a nossa boca, talvez não tenha retórica, talvez não tenha exegese, talvez você não conheça muito, tenha muito conhecimento, talvez você não tenha o diploma, mas você será como a dinamite, a qual vai ser explodida e muitas vidas serão alcançadas pelo poder desse Evangelho. Oh, aleluia! Assim aconteceu com a igreja de Corinto. Muita gente não dava mais crédito, muita gente não acreditava, mas mesmo assim o apóstolo Paulo confiou, acreditou no poder do Evangelho e pregou, e muitas pessoas foram alcançadas, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é que alguns têm sido, muita gente foi isso aí mesmo. Muita gente era devasso, era imoral, era prostituto, era drogado, era alcoólatra, vivia uma vida promíscua, mas essa pessoa ela foi alcançada pelo poder transformador do Evangelho e teve a sua vida lavada, teve a sua vida santificada, teve a sua vida justificada e hoje vive para glorificar o nome de Jesus. Aleluia! E não somente a igreja de Corinto, mas também a igreja de Tessalônica, que foi o texto que nós lemos esta noite, como leitura oficial. Os irmãos de Tessalônica, irmãos, o apóstolo Paulo chegou lá em Tessalônica num momento muito difícil. Atos capítulo 17 vai nos registrar o exato momento em que o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Tessalônica. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele vem de Filipos, depois de passar toda aquela situação difícil que ele passou em Filipos. Foi preso, foi chicoteado. E quando ele saiu de Filipos, ele chega em Tessalônica, vai para a sinagoga e vai pregar o Evangelho. E o Evangelho que o apóstolo Paulo prega em Tessalônica, ele vai testemunhar depois quando escreve para a igreja de Tessalônica. Primeira epístola de Paulo a Tessalônica, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, olha, mas vocês bem sabem, meus irmãos, e como foi a minha entrada para convosco, não foi vã. Eu quero dizer para você que o que você faz para o Senhor não é em vão. Terá resultado sim, terá fruto sim. Talvez você não está vendo o fruto agora, mas continue fazendo, que você vai contemplar os frutos depois. O apóstolo Paulo, no momento, talvez ele não entendesse porque tanto sofrimento simplesmente por pregar o Evangelho, mas ele sempre vai dizer nas suas cartas que ele sentia dores de parto, ele sofria, mas ele sabia e tinha certeza que vidas estavam sendo geradas para a glória de Deus. É muito maravilhoso, irmãos, quando as pessoas elas vêm nos procuram, quando familiares vêm nos procuram e dizem, irmão, o meu filho, o meu esposo, o meu parente,
crente que ouviu a palavra, hoje foi transformado, hoje mudou de vida, hoje é casado. Bendito é o nome do Senhor. Isso é uma alegria ao nosso coração e com certeza no coração de Deus. Por quê? Porque mesmo nós passando por dificuldade, mesmo nós sofrendo, bendito é o nome do Senhor, mas mesmo assim nós não paramos de anunciar esse evangelho, porque nós cremos no poder transformador desse evangelho. Então a nossa vida não é em vão. O apóstolo Paulo testemunhou para os irmãos: olha, vocês bem sabem como eu cheguei aí, talvez todo quebrado, mas eu quero dizer algo para vocês. Olha, vocês bem sabem que quando eu anunciei o evangelho para vocês, eu não anunciei para agradar homem, senão para agradar a Deus. Atos 17, versículo 3 vai dizer que o que Paulo pregava nas sinagogas era senão Cristo Jesus e esse crucificado. Aleluia! A mensagem de Paulo não era outra, era a mensagem do evangelho. E qual era a mensagem do evangelho, irmão? Que nós tantos ouvimos as pessoas dizer a mensagem do evangelho, a mensagem do evangelho. E o que é a mensagem do evangelho? Eu gostaria de ler para você esta noite. A mensagem do evangelho, irmãos, ela parecia estranha. O próprio Paulo vai dizer em Coríntios, era loucura para os que perecem. A mensagem do evangelho, por que parecia loucura? Porque a mensagem do evangelho, ela diz respeito a um carpinteiro e um mestre judeu que foi morto numa cruz por Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. A mensagem afirma que esse homem, Jesus, foi ressuscitado dentre os mortos e agora é Senhor. Então a mensagem do evangelho, ela se resume nisso, na morte e ressurreição de Jesus. E hoje em dia as mensagens elas têm mudado, mas a origem do evangelho é essa, a mensagem do evangelho é essa. A mensagem diz que Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai, e enviou o Consolador e ele deixou a promessa que ele viria buscar a sua igreja. Então essa é a mensagem do evangelho. Ela parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando essa mensagem é anunciada, é como se acontecesse uma explosão de dinamites, que é o significado da palavra evangelho, e muitas pessoas podem ser alcançadas pelo poder transformador desse evangelho. Então os irmãos de Tessalônica, em mesmo a aflição, em mesmo a tumulto que aconteceu depois de Paulo pregar e os judeus invejosos se levantaram, a Bíblia diz que muitos deles vão crer. E agora, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que eles vão testemunhar. Paulo, quando vai escrever aos Tessalonicenses, no texto que nós lemos, Paulo vai dizer que não era mais nem necessário alguém pregar. Por quê? Porque a fé dos irmãos de Tessalônica estava testemunhando. A fé deles provava para as demais regiões da Macedônia de Acaia o quanto esse evangelho é poderoso. E eu quero te fazer um convite esta noite, para que eu e você possamos colocar nossa fé em ação, para que a minha fé e a tua fé ela possa testemunhar o quão grande é este nosso Deus que nós servimos, e que pessoas possam ser alcançadas através do nosso testemunho de vida, que eu e você como igreja do Senhor Jesus possamos ser mais santos, que eu e você como igreja do Senhor Jesus possamos dar mais testemunho, que eu e você como igreja do Senhor Jesus possamos glorificar mais o nome do Senhor através das nossas vidas, para que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e possam ver Deus na nossa vida e possam ser alcançadas pelo poder transformador desse evangelho. Aleluia! Então você que me escutou esta noite, você que me ouviu esta noite, que você possa crer no poder transformador desse evangelho. E você que talvez ainda não aceitou a Jesus ou se encontra afastado, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa pedir perdão a Deus, que com certeza Ele vai te perdoar, e você terá a sua vida